Agora, neste momento, enquanto explicamos o Evangelho da Bíblia, vamos organizar brevemente o que é o Evangelho em toda a Escritura. A Bíblia nos dá inúmeros benefícios, mas ela tem, de forma clara, um propósito em seu registro. O motivo pelo qual foi dada na forma de um livro é porque o autor desse livro tem um conteúdo importante para nos transmitir. Dentro do livro há muitos conteúdos, mas, assim como um tema principal corre por todo o livro, a Bíblia contém inúmeros relatos, a história de Abraão e de muitos homens de fé, as muitas leis dadas por meio de Moisés, a história de Israel, os escritos dos profetas, instruções e muitos outros ensinos. Contudo, existe um tema subjacente. Há um propósito. Na verdade, é isso que devemos compreender e segurar firmemente. Em João 5,39, o Senhor disse: "Vocês examinam as Escrituras, porque pensam que nelas têm a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. Então, qual é a razão pela qual nos foi dada a Bíblia? Que tipo de livro ela é? Vocês a leem pensando que nela obterão a vida eterna. Mas se perderem o conteúdo principal da Escritura, isso não terá nada a ver com a vida eterna. Estudar muito a Bíblia por si só não garante vida eterna. Por isso Jesus declarou claramente: "Vocês examinam as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna, mas na verdade elas falam de mim." Esse pensamento é desenvolvido ainda mais em João 20:31, onde se explica de forma quase como uma proclamação oficial por que a Escritura foi escrita. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo da Bíblia é dar vida. O resultado é receber a vida eterna. Assim, muitos, ao olharem para a estrutura da Bíblia, colocam o foco em vida e vida eterna. Mas, ao observar de forma clara, a estrutura está organizada desta maneira. A Bíblia é um livro dado para que se creia em algo específico. E como resultado dessa fé, a vida eterna é concedida, ou seja, a vida é consequência. Por que nos foi dada a Bíblia? Para que creiamos em algo específico. O que é esse algo? João 20:31 deixa claro: foi escrita para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo recebemos a vida. Toda a Bíblia trata disso. Foi escrita para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando essa fé se torna real, recebemos a vida eterna. À luz de João 5:39, isso fica ainda mais evidente. Embora João 20:31 seja o propósito declarado do Evangelho de João, não se limita apenas a ele, porque João 5:39 mostra que Jesus falou da Escritura inteira. Ele disse que todas as Escrituras testificam dele. Portanto, relacionando os dois versículos, entendemos que João 20:31 não expressa apenas o propósito do Evangelho de João, mas o propósito de toda a Escritura. Há ainda outra base para isso. Chamamos a Bíblia de Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento, usada como nome próprio, merece nossa atenção. O que ela significa? De forma geral, testamento significa testemunho ou testamento, no sentido de herança. Ambas as traduções carregam peso. Essa palavra traduz o termo grego diatheke, que em inglês pode ser traduzido de duas maneiras: covenant, aliança, ou testamento, testamento. Covenant significa um acordo especial entre Deus e os homens, ou entre pessoas, e aparece cerca de 260 vezes no Antigo Testamento. Já testament aparece apenas cerca de 14 vezes no Novo Testamento, especialmente após o evento da cruz de Cristo. Por exemplo, em Hebreus 9, a palavra testament é usada para falar da nova aliança, o testamento da herança, que recebemos por meio de Cristo. Assim, quando falamos de testamento, podemos entender como testemunho, testamento ou promessa especial. E, quando essa palavra se torna nome próprio, significa o documento oficial onde essa promessa está registrada. Esse testamento especial se refere à promessa sobre o Messias, a nova aliança, a promessa herdada por meio dele. A Bíblia inteira é, portanto, o documento que contém essa promessa acerca do Messias.
O Antigo Testamento registra a promessa do Messias que viria. O Novo Testamento declara que ele veio e que voltará. Tanto o Antigo quanto o Novo são documentos de promessa. Por isso, podemos dizer que toda a Escritura é exclusivamente a respeito da promessa do Messias. E, de forma correta, ela é o documento oficial que registra essa promessa. Assim, João 20:31 não é apenas o propósito do Evangelho de João, mas o propósito de toda a Escritura. Foi escrita para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenhamos vida em seu nome. A Bíblia é, portanto, um livro dado para que creiamos. De fato, aqueles que compreenderam e creram corretamente em Cristo passaram a chamá-lo e a confessar: Jesus é o Cristo. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. O povo de Israel já possuía a expectativa básica do Messias. Então, quando Jesus veio e realizou a obra do Cristo, eles reconheceram: ele é o Cristo. Com o tempo, essa confissão se desenvolveu e se tornou o nome próprio, Jesus Cristo. Entretanto, nós muitas vezes pulamos esse processo. Muitos não compreendem realmente o que significa dizer Jesus é o Cristo, nem entendem plenamente o que significa ele ser o Filho de Deus. Mas a Escritura declara exatamente isso. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E essa é a definição bíblica do Evangelho. Portanto, é isso que desejo continuar transmitindo a vocês no tempo que ainda teremos juntos. Que a graça de Deus esteja com vocês. Oro em nome de Cristo Jesus.